Olá, tudo bem? Essa frase, decorar é diferente de aprender, não vale só para nós não. Vale também para inteligência artificial. Mas, como saber se a rede neural que você está utilizando memorizou os dados ou se ela conseguiu generalizar o problema? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que gostem. O meu nome é Ângelo, eu sou professor de Inteligência Artificial no Instituto Federal de São Paulo. E para você que está acompanhando os vídeos aqui do cérebro eletrônico, sabe que, diferente de outras técnicas clássicas de processamento de informação, o uso de modelos neurais permite que se manipule bem os dados que são inseridos na entrada de uma rede e aqueles que são extraídos na sua saída. Porém, o acesso ao processamento interno realizado em uma rede neural é bem mais restrito. Então, como avaliar se a nossa rede neural está executando um bom trabalho? É sobre isso que a aluna do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFSP, a Maria Paula, vai falar agora. Oi, meu nome é Maria Paula e hoje eu vou falar um pouquinho sobre divisão de dataset. Bom, pelos outros vídeos do canal, provavelmente já deve ter ficado bem claro que para usar Machine Learning em um problema, você precisa de muitos dados desse problema. Porque o Machine Learning é basicamente construir um modelo em cima desses dados. O que ele vai fazer? Tentar generalizar da melhor forma possível os dados em classes ou grupos. Aí a gente encontra um problema. Como determinar se essa generalização está ocorrendo de uma forma positiva? Como determinar se o programa está fazendo isso da forma correta que você gostaria? Então, uma solução aqui seria não usar todos os seus dados para treinamento. Eu sei que pode não parecer tão lógico de cara, porque teoricamente, se você tem muitos dados para treinamento, o modelo treinaria melhor e teria um resultado melhor no final, mas se você usar todos os seus dados para treinamento, você perde a possibilidade de testar o modelo no final. Então, o que eu estou sugerindo aqui? Dividir o seu dataset em dois grupos, treinamento e teste. Então, com o grupo de treinamento, você faz o processo de treinamento e quando isso acabar, você usa o grupo de testes para realmente ver o desempenho do seu modelo. Então, aqui como exemplo, eu tenho um programa que classifica imagens a partir da presença de uma pessoa em cadeira de rodas. Então, a gente tem com cadeirante ou sem cadeirante. Esse dataset que eu estou usando aqui tem muitas imagens. Eu trouxe aqui no slide algumas imagens para ter uma noção. Mas e aí, o que eu faço com essas imagens, né? De cara, a melhor proporção que dá para indicar seria 80% para treinamento e 20% para teste. Não vai funcionar para todos os casos, mas seria um bom ponto inicial para fazer alguns testes e determinar se é isso que o seu programa vai funcionar ou não. Então aqui eu vou seguir com essa proporção. Então eu vou abrir aqui o meu programa, onde ele basicamente importa algumas bibliotecas. Eu aqui digo onde minhas imagens estão, digo o número de épocas para ele rodar. E aqui no finalzinho eu peço para ele fazer, ver as imagens de teste e me dizer, né, se o modelo está acertando ou não. Então eu vou colocar aqui o programa para rodar, vamos ver o que dá. A gente não viu, né? Mas a Maria deve ter ficado contente. Obteve 91% de acerto em uma tarefa complexa, que é a identificação de pessoas usuárias de cadeiras de rodas em ambientes não estruturados. Mas, você percebeu como essa medida foi feita? A medida de acurácia foi realizada durante a fase de operação da rede neural, na sua fase de inferência. E para isso, devemos usar dados novos, ou seja, montar um conjunto de teste, nesse caso, com as imagens não utilizadas durante a fase de treinamento. Aliás,
Essa é uma das principais características da inteligência artificial atual, que é a sua capacidade de generalização. Ou seja, gerar bons resultados mesmo para informações novas não vistas antes. Mas o que eu queria destacar aqui é sobre essa proporção na divisão dos dados que a Maria usou, 80% e 20%. Vamos ver? A quantidade de exemplos disponíveis de uma certa tarefa, que a gente chama de dataset, deve ser dividida. A maior parte dos dados forma o conjunto de treinamento e o restante forma o conjunto de teste. A proporção de divisão dos dados varia conforme a quantidade de amostras disponíveis e a complexidade da tarefa. Uma proporção bastante usada é 60% dos dados para o treinamento e 40% para teste. Para este caso, é importante que se tenha uma grande quantidade total de amostras. Por exemplo, milhares, dezenas de milhares ou até milhões de exemplos. Principalmente se o problema for muito complexo. Porque, em geral, quanto mais complexa é a tarefa, mais dados são necessários para o treinamento de uma rede neural. Mas em outro caso, pode ser que não haja uma grande disponibilidade de informações para o treinamento do modelo. Neste caso, não podemos treinar a rede com poucas amostras. Então, devemos dividir o dataset colocando mais dados para o treinamento. Por exemplo, 90%. Mesmo que neste caso, o teste da rede fique um pouco prejudicado. Podemos também ter casos intermediários, com uma divisão de 75% e 25%, ou outros valores semelhantes. Agora que você já dividiu o seu conjunto de dados em teste e treino, a gente pode utilizar mais uma estratégia. Veja só que interessante. A ideia é adicionar uma parada no algoritmo de treinamento a cada época. E, com o conjunto de pesos atuais, já utilizar os outros dados e medir como está o funcionamento da sua rede. Quase como uma ansiedade para ver se está tudo funcionando bem. Mas aí a gente já não pode chamar de conjunto de teste, certo? Porque o teste não pode ser usado durante a fase de treinamento. Nós vamos chamar de conjunto de validação. É bem simples, dá uma olhada. Bom, o programa rodou, então a gente consegue aqui ver que ele fornece agora uma porcentagem. E essa porcentagem seria então o desempenho desse modelo. Isso é bem interessante, mas não tem como melhorar isso aqui, não? Sim, tem. Então vamos lá. O que eu posso fazer para tornar isso ainda melhor? Bom, para eu conseguir mais dados sobre esse problema e entender como o meu modelo está se comportando, seria interessante ter esse dado, essa porcentagem, a cada época. Mas o teste só faz isso no final. O que será que eu podia fazer? Bom, a gente pode então dividir em 3 grupos ao invés de 2. Então a gente segue com treinamento e teste, mas agora tem um grupo de imagens, no meu caso, de validação. O que isso vai fazer? A cada época de treinamento, ele vai fazer como se fosse um pequeno teste e te dizer essa porcentagem, esses dados. Isso vai fazer com que seja mais fácil determinar algumas questões, por exemplo, observar qual é o número de épocas adequado para o problema e quando seria interessante parar de treinar, por exemplo. Então, a proporção para essas imagens, o que eu vou fazer é pegar um pequeno grupo, eu vou usar aqui 15% das imagens de treinamento para colocar para validação e seguir com a mesma porcentagem para teste. Vou voltar aqui então para o meu programa, onde eu adicionei essas imagens de validação, então agora ele sabe onde procurar as imagens de validação e vai fazer todo esse mesmo processo de teste, mas agora gerando gráficos que a gente espera conseguir ver esses dados de validação. Vamos lá.
Bom, o programa rodou e o que a gente consegue ver aqui é que ele gerou gráficos muito interessantes com valores que podem sim ajudar a determinar alguns outros parâmetros no programa e melhorar ele. Para finalizar, então, vamos discutir uma questão. Será que a validação faz com que o teste perca sentido? Não. Por quê? A validação vai ajudar em ajuste de parâmetros e enxergar esses detalhes a cada época, enquanto o teste vai simular como o modelo, a sua rede, vai funcionar em produção. Então a validação não vai te mostrar esse dado que só o teste consegue mostrar. Eu espero que tenha ficado claro e é isso. Valeu, Maria! A Maria Paula usou o software Conda para rodar o código de programação dela escrito em Python com a biblioteca Keras. À medida em que formos avançando os episódios aqui do canal, vamos falar mais sobre essa plataforma. Mas agora, vamos ver os gráficos que ela apresentou no final com um pouquinho mais de detalhe. A gente pode entender os gráficos como sendo o erro medido a cada época, tanto para o conjunto de treino quanto para o conjunto de validação. Em geral, o gráfico que obtemos é semelhante a este, ou seja, a curva de erro do conjunto de treinamento é menor do que o erro do conjunto de validação. E isso é esperado, pois, afinal de contas, a rede neural está tendo o seu conjunto de pesos ajustado conforme os dados do treinamento. Uma outra situação que pode ocorrer com muita frequência é esta do gráfico ao lado. Neste caso, o treinamento está durando tempo demais. E conforme as épocas vão avançando, a rede neural vai ficando especialista no conjunto de treinamento. É como se ela decorasse as informações. Neste caso, ela vai ter um erro cada vez mais baixo no conjunto de treino, mas vai ter um desempenho cada vez pior com o conjunto de validação. E isso não é bom sinal, pois indica que o nosso modelo não irá funcionar bem. Então, o que você pode fazer? Neste caso, a gente pode fazer a parada antecipada do algoritmo de treinamento, ou seja, encerrar a fase de treino quando começar a ocorrer essa distorção. Desta forma, os pesos finais da nossa rede devem ser aqueles obtidos nesta época em que ocorreu a parada antecipada. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre validação no próximo episódio. Nós vamos usar uma técnica chamada validação cruzada para comparar diferentes modelos. Ou seja, comparar diferentes redes neurais para ver qual topologia eu devo usar no meu projeto. Mas agora, vamos para o desafio do vídeo. E pela segunda vez aqui no canal, eu vou te mostrar um meme que eu achei numa rede social e você vai explicar a piada. Escreve lá nos comentários do vídeo por que toda essa confusão com o Capitão América dentro do elevador. É isso? Então até mais. Até o próximo vídeo.